Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia Rabelo, eu sou do CAIS aqui da UFMG, do Centro Acadêmico de História, e hoje a gente está aqui para o primeiro dia do nosso minicurso sobre o Lattes, né, com o professor João Vitor. Como a gente sabe, o currículo Lattes é extremamente importante, se tornou um padrão nacional, né, no registro da vida pregressa e atual dos estudantes, pesquisadores do país e do exterior, e hoje ele é adotado pela maioria das instituições de fomento. Então, quem não tem um currículo Lattes não consegue fazer nada, para tudo é exigido o currículo Lattes. E hoje, nesse minicurso, né, a gente vai discutir um pouco, o professor João Vitor de Oliveira vai ensinar a gente a usar corretamente. Eu mesmo não sei usar corretamente o Lattes, aposto que já coloquei coisa errada no Lattes, quando eu ser orientador da pesquisa, em vez de ser orientando, né? Então é muito importante a gente aprender a colocar certinho as informações no Lattes. E hoje o nosso mini curso vai focar, então, né, em destrinchar essas ferramentas que o Lattes tem, que muitas vezes podem ser muito confusas, ainda mais para quem ainda está na graduação. E o nosso mini curso vão ser 2 encontros, né? Um encontro de 2 horas hoje, no dia 12 de setembro, e um outro encontro no dia 19, de mais 2 horas, tá bom? Então, a gente dividiu o nosso minicurso em 2 dias. Eu espero que sejam 2 dias muito proveitosos. E eu tenho certeza que vai surgir várias dúvidas, então vocês podem mandar aqui pelo chat, podem ficar à vontade, que à medida que o nosso minicurso for rolando, eu vou mandando e passando as dúvidas para o professor João Vitor, tá bom? Qualquer coisa, podem mandar aqui. Mais tarde eu mando a lista de presença aqui também pelo chat. Eu comecei a gravar essa reunião, esse nosso mini curso, e depois nós vamos disponibilizar no canal do YouTube do CAIS da UFMG. Agora eu deixo o professor João Vitor à vontade para poder se apresentar e começar o nosso mini curso. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Ótimo. Se tiver barulho aí, são aqueles que a gente já está acostumado. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite, aceitei rapidamente, porque eu acho que esse tipo de conversa, de ajuda, pode ser muito útil, né? Eu tentei fazer um exercício aqui nessa proposta de minicurso, da gente pensar que diferentes pessoas aqui têm diferentes interesses, níveis de conhecimento do Lattes. Alguns podem estar começando a vida acadêmica agora, outros já devem conhecer bastante, imagino que queiram saber um pouco mais ou tirar uma dúvida mais pontual. Então, a minha fala vai ser muito variada. Assim. Na verdade, eu queria apresentar para vocês alguns dos usos desse grande currículo Lattes, né? Chegar a uma compreensão coletiva sobre que instrumento é esse, apontar um pouquinho algumas questões que o atravessam, né? A gente acha que uma plataforma como essa acaba sendo um instrumento já consolidado e pronto e acabado, mas na verdade é um instrumento em construção. E eu queria, por isso, 2 encontros, para a gente colocar a mão na massa, assim, né? Entre essa semana e a outra, de fato, entrar no currículo, pensar a sua própria escrita, e em seguida a gente vai tirando algumas dúvidas mais práticas. Tá? A minha ideia é fazer dessa proposta aqui uma proposta prática, que a gente tenha, então, um espaço para tirar dúvidas sinceras, assim, não sei onde coloco um currículo de idioma, que eu estudei, não sei onde, não sei quando. Então, eu vou ensinar algumas coisinhas que me ajudaram. Assim. Eu sou professor de História, dou aula na UFMG, mas eu tenho currículo Lattes desde o meu ensino médio, porque eu estudei numa escola federal que tinha iniciação científica júnior, que é aquela iniciação científica do ensino médio. E eu me lembro de, quando eu fiz esse currículo, de ter muitas dúvidas, né? Porque a gente imagina que o currículo Lattes ele só serve para grandes doutores, que têm uma produtividade gigantesca, e, na verdade, eu quero construir com vocês uma ideia aqui de que o Lattes não é um instrumento de autopromoção da carreira individual de ninguém. O Lattes é um instrumento público de prestação de contas do que tem sido feito com os investimentos públicos na ciência, né? Especialmente aqui puxando sardinha para o nosso lado,
para a área de ciências humanas e sociais. Então, o Lattes, ele é menos esse lugar de colocar o que eu já fiz, no sentido de autopromoção, e muito mais de prestar contas públicas, né, do que foi feito com o dinheiro, com a verba pública investida em cada um de nós, pesquisadores, pesquisadoras, enfim, aí inseridos nos mais diversos espaços, nas mais diversas instituições. Quando a gente gira essa chavinha, a gente começa a prestar atenção que muitas coisas que nós fazemos merecem ir para o currículo Lattes. Não porque vai fazer uma propaganda de nós somente, mas porque isso é importante constar como atividade realizada pelas universidades, pelas faculdades, e aí mesmo as pessoas que estão nas instituições privadas têm essa ideia, né, de que não fazem pesquisa pública, mas, na verdade, o financiamento da pesquisa no Brasil, ele conta com as reservas públicas, ele é feito com verba pública. Em alguma instância, a gente vai estar falando aí de uma captação de recurso público, de um financiamento, edital, enfim. Então, todos nós estamos implicados com isso e, de certa maneira, a gente vai construindo uma memória da produção acadêmico-científica brasileira, né, através dessa plataforma e desse currículo. E vou tentar mostrar como que são coisas diferentes. A plataforma Lattes e o currículo Lattes, que é esse instrumento que a gente utiliza para fazer nossos registros. Bom, eu queria, então, eu preparei um slidezinho aqui, o professor adora uma coisa didática, e eu vou tentar apresentá-lo, vocês me digam aí se aparece. Eu também vou tentar aqui colocar maior. Vê se aparece aí, por favor. Está aparecendo sim, João. Apareceu? Ótimo. Então, antes da gente continuar, eu queria dizer também mais duas coisas. Por favor, vamos utilizar o chat aí, vamos interagir, conversar, perguntar, porque é um tipo de retorno que eu preciso também para saber para onde está indo essa conversa, né? E aí, eventualmente, esclarecer alguma dúvida mais específica. Então, já animo vocês aí a colocarem o nome, de onde que vem, para eu ter ideia de com quem que eu estou falando, né? Não vou pedir para ligar a câmera, que eu sei que essas coisas são complicadas, a gente está em mais variados espaços, mas se quiserem também fica à vontade. E a gente vai, eu vou deixar o chat aqui aberto para a gente interagir. Mas, de qualquer maneira, então, eu queria começar com essa pergunta clássica, que é, afinal de contas, que currículo é isso? Para que serve isso, né? O currículo Lattes, gente, ele tem uma história muito curiosa, porque ele não foi pensado como uma produção online e digital como é, né? Imaginem vocês que toda essa produção acadêmico-científica, no século XX, era feita com folhas, manuscritos, material que ia para as pastas de arquivo, que circulavam de setor em setor, até que chegasse, então, nos níveis mais avançados das agências de fomento e de pesquisa, para que essas pessoas, então, tivessem acesso às pesquisas que estavam sendo produzidas, aquilo que estava sendo construído a nível nacional e local, nas universidades. Então, vocês podem imaginar que esse fluxo quase manual de divulgação da informação sobre a pesquisa, ele acabava atrasando, retardando muitos e muitos processos, inclusive de financiamento de pesquisa. Então, se hoje a gente se candidata a um edital e manda o nosso Lattes, e as agências de fomento têm a condição de avaliar essa resposta em pouco tempo, isso podia levar muito, 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 muito tempo, né? Então, na verdade, o que esse instrumento ele acabou fazendo na década de 90 para frente, o currículo Lattes é do ano de 1999, foi, na verdade, acelerar, otimizar e tornar possível esse acesso da informação sobre a produção de pesquisa no Brasil de uma maneira tanto mais rápida, tanto mais sistemática. E é claro que a gente sabe, quando a gente acelera esses processos intermediários de registro, de produção de dados, a gente também tem um retorno muito significativo no próprio investimento à pesquisa.
Então, o currículo Lattes não é um instrumento de controle, ao contrário, ele tende a facilitar e a desenvolver, então, a pesquisa no Brasil. Eu gosto sempre de dizer, o currículo Lattes é um instrumento dentro dessa plataforma Lattes que é reconhecida no mundo inteiro, E eu digo para vocês fazer um exercício, se vocês forem procurar a produção acadêmica de uma professora, por exemplo, que atua em Portugal, se ela não tiver um blog pessoal, onde ela coloca lá as produções dela, se a universidade onde ela estiver não tiver lá um lugar em que essas pessoas colocam os seus projetos, os seus trabalhos, dificilmente a gente consegue localizar a produção estatística de ciência, os nomes dos artigos, a produção bibliométrica dessas pessoas, com facilidade, né? Enfim, é um exercício muito interessante, porque a gente tão habituado com o Lattes esquece que, na verdade, essa é uma produção brasileira e que tem sido, hoje em dia, referência para o mundo inteiro, né? Vários lugares fora do Brasil têm tentado articular, então, um instrumento como esse. Então, chamando a atenção para essa importância, para a história um pouco do currículo Lattes. Então, ele foi a forma encontrada, né, o currículo Lattes foi a forma encontrada por essa plataforma de padronizar nacionalmente o registro de todo o ciclo de vida acadêmico de estudantes e pesquisadores do Brasil. Então, ele não é voltado só para doutores formados, professores universitários, ao contrário, ele foi pensado exatamente para registrar todo o ciclo acadêmico de alguém, e que começa, é claro, na mais tenra idade, né, quando se envolve, então, desde a formação, a produção de iniciação científica, até os níveis mais avançados da formação acadêmica, né? Então, o currículo acabou sendo assim. No entanto, esse currículo tem alguns problemas, e acho bom já adiantar. Eu estou com a voz horrorosa, porque eu estou dando aula para educação básica desde as 7 da manhã, e hoje foi uma aula no 5º ano, então vocês já podem imaginar. Bom, então, desde esse momento, o currículo foi pensado para fazer esse registro, mas ele é muito pensado até hoje por pessoas que não são da área de ciências humanas, né? O próprio nome Lattes é em homenagem a um físico, Cesar Lattes, que teve uma importância gigantesca na área da física no Brasil, mas ele acaba sendo pensado por pessoas profissionais, pesquisadores, que estão nas áreas das ciências biológicas, das ciências médicas, das ciências da natureza, e nem sempre se incorpora à discussão e à especificidade das ciências humanas. Então, a gente vai registrar, por exemplo, um livro, e o livro acaba valendo menos pontos em determinados processos seletivos do que um artigo científico em periódico. Veja, a produção de artigo científico, a depender da área, tem características diferentes, né? Eu vou fazer aqui uma piada, é claro que isso não é verdade, mas a gente brinca que até o dono da pipeta, lá do laboratório de química, coloca o nome dele no artigo. Então, a produção é muito mais coletiva, né? Diferentemente de nós, da área de ciências humanas, que escrevemos artigos em geral, sozinhos ou com uma coautoria, um tempo muito maior, e para a gente o livro acaba sendo uma forma muito mais enriquecida da produção científica do que só o artigo, né? E a gente acaba ficando, então, refém dessas métricas de avaliação de pesquisa que não correspondem exatamente à área de ciências humanas. Então, vocês vão ver lá que tem espaço, por exemplo, para produção de patente, para material instrucional, que nem sempre considera os materiais didáticos, por exemplo, com as suas especificidades e na sua variedade, como produtos que a gente pode colocar no Lattes. Então, a gente vai precisar de ter uma leitura também desses itens, dessas categorias, para conseguir inserir nossos produtos na nossa atuação lá dentro do currículo Lattes. Ele tem melhorado muito, é claro que ele não está pronto, ele tem melhorado bastante. A gente vai ver algumas inovações, inclusive, hiper necessárias, por exemplo, a inserção de licença maternidade para aquelas pessoas que engravidam, né? Em determinado momento tem a sua produção diminuída, a sua métrica de produção diminuída, e ninguém tinha essa informação.
a partir de agora a gente pode acompanhar esses percursos da vida das pessoas. Bom, o Wellington colocou uma pergunta aqui, eu já estou atento a ela, e aí a gente vai reunindo e eu vou respondendo a esses dados específicos, tá? Bom, vou explicar também o que é ISBN, ISSN, o DOI, o ORCID, que são esses dados que a gente vai precisar deles em algum momento. Para a gente seguir, então, é importante a gente continuar percebendo o seguinte, botei 2 memes aí clássicos, a discussão do Lattes, né? Quando eu vi que meu currículo Lattes atualizado não dava nem 10 linhas. Essa ilusão também de quanto mais linhas, mais importante a pessoa mais produção ela fez. Na verdade, é muito cuidado com isso, né? Porque o Lattes, ele não tem relevância pelo tamanho, ele tem relevância pela produção, pelo tipo de formação que a gente consegue, então, devolver como informação pública. Então, muito cuidado com essa ideia de achar que quanto maior o Lattes, melhor a pessoa do ponto de vista acadêmico, porque o Lattes não está analisando a qualidade dos trabalhos das pessoas. É um instrumento métrico, né? Então, a gente não consegue deduzir qualidade pela quantidade. É uma ilusão pensar desse jeito. O outro, não sei se está abrindo aí, mas é um meme dizendo que viver não cabe no Lattes. É uma outra imagem, não sei se vocês... Nós vimos essa frase circular muito, né, na rede social, e traz também uma outra concepção muito equivocada em torno do currículo Lattes, de que a gente precisa dizer tudo o que a gente faz, e se não entrar para o Lattes, não tem sentido fazer o que a gente faz, né? Então, acho que são 2 movimentos. Tanto aquele de considerar que a gente pode inserir o que a gente faz em outros lugares, de outras formas, mas também sair um pouco dessa pretensão de achar que se não entra para o Lattes, eu não vou fazer, porque isso também empobrece enormemente a nossa vida acadêmica e a nossa formação, né? Vocês já devem ter visto aí esses memes circularem, nós vamos falar de outros memes mais para frente. Mas, então, para que serve esse Lattes de maneira mais sistemática? Ele possui, então, uma riqueza de informações e que tem ganhado cada vez mais confiabilidade e abrangência. A gente tem mais ou menos registrado 8 milhões de inserções de pesquisadores nos currículos, o que não é qualquer coisa, é bastante significativo, acaba sendo hoje um elemento indispensável e obrigatório para que a gente também analise o mérito e a competência dos financiamentos na área de ciência e tecnologia. Atualmente, o currículo Lattes ele é indispensável também, porque é por meio dele que você pode conseguir bolsas de estudos, projetos, auxílios para desenvolver atividades acadêmicas, e ele também é indispensável para que a gente progrida na carreira acadêmica, né? Seja para entrar na pós-graduação, seja os professores que estão fazendo pleiteando determinadas vagas, progressão de carreira, é nesse instrumento que a gente vai fazer as inserções. Então, ele é muito importante, né? Por outro lado, o Lattes também ele facilita enormemente a nossa produção de pesquisa, por meio da revisão bibliográfica. A gente consegue interconectar e ver quais são as redes de estudo, tanto no currículo Lattes quanto no diretório de grupos do CNPq, que é um outro instrumento da plataforma Lattes. A gente consegue investigar por palavras-chave quais são os temas que estão sendo pesquisados, em quais instituições, por quais grupos, e outras várias informações que acabam facilitando, então, a nossa vida de pesquisadores, né? Bom, e o currículo também é fundamental para garantir ao pesquisador e à pesquisadora benefícios como passagens para a participação de eventos científicos. Vocês sabem que muitos programas de incentivo é um pré-requisito apresentar o Lattes, né? Por isso que é muito importante mantê-lo sempre atualizado. E essa é a grande dica de ouro. Não deixe para organizar o Lattes, para lançar as formações, os cursos, as palestras, os certificados depois. Chegou no e-mail, faça o lançamento, porque você vai perder essa informação e sem certificado não há confiabilidade do currículo. Para qualquer concurso que você vai fazer, atividades que exijam isso,
você precisa apresentar a comprovação do Lattes, o certificado correspondente ao item descrito no currículo. Então, não deixe isso para depois. E eu vou ensinar também um jeito muito prático de organizar isso, através da nuvem de arquivos. Eu vou ensinar como é que vocês organizam as pastas da nuvem, exatamente seguindo os itens do currículo Lattes, para que vocês já coloquem lá o certificado correspondente ao item descrito no currículo. Isso vai facilitar enormemente a vida de vocês aqui para frente. E se forem prestar um concurso ou precisar disso, é só fazer o download da pasta que você precisa encaminhar por e-mail aí para quem for. Então, fica mais fácil até conferir em um processo seletivo, a gente vai ver um jeito prático de fazer isso, tá bem? Dando sequência, então, não podemos confundir plataforma Lattes com currículo Lattes. A plataforma Lattes do CNPq é um site, uma plataforma que tem vários serviços. Um deles é o currículo Lattes, vocês podem ver aqui em cima. Mas também na plataforma Lattes, nós temos o diretório de instituições, a gente tem um diretório dos grupos de pesquisa cadastrados, a gente tem um painel onde a gente pode acessar estatística, e o Lattes Data, né, ou Lattes Data, que é um repositório de dados para pesquisa, que organiza, então, essa produção gigantesca de dados científicos no Brasil. A gente sabe que alguns deles nós podemos acessar, mas outros dados, só algumas instituições conseguem autorização para investigar e para acessar via CNPq, né? Bom, como se trata de uma base de dados, a plataforma Lattes, a gente tem aí uma possibilidade gigantesca de extrair, de cruzar informações. Então, essas análises são possíveis porque a plataforma oferece vários serviços, um deles o Latest State, o que possibilita a filtragem de dados para compreender melhor em que nível está a ciência, a tecnologia e a inovação brasileira. Quem trabalha com metadados, por exemplo, a plataforma é essencial, né? E ter acesso, então, a essas informações nos ajuda na implementação de políticas públicas na área, tanto para a produção de pesquisa, tudo isso que para a gente é fundamental, né? Para quem não conhece, a plataforma também oferece o serviço de Lattes Illustrator, né? Para que as instituições reconhecidas, agências de fomento, universidades, possam fazer uma busca mais apurada desses dados. Então, se faz uma solicitação formal, envia para o CNPq, e então ele tem acesso a dados específicos e mais detalhados sobre essas estatísticas. Então, para quem está trabalhando aí com metadados, tem interesse na área de produção de pesquisa, balanços bibliométricos, mapeamento de rede, tudo isso, a plataforma Lattes é fundamental para a gente trabalhar, entender e explorar, né? Você pode, então, buscar por currículos de pessoas de determinadas áreas. A gente faz isso muito quando vai convidar alguém para alguma palestra, ver qual que é a atuação, né? E você pode também, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, buscar determinadas áreas. Por exemplo, eu quero pesquisar quem são aqueles que pesquisam biologia molecular. O currículo hoje te dá essa possibilidade, né? Você pode checar se algum pesquisador, professor, profissional possui experiência em determinada formação, o histórico científico de alguma pessoa, seja ela anônima ou famosa, saber a relação de formados em determinado curso, em algum período nas universidades brasileiras. Quem pesquisa história da historiografia, que trabalha com a história dos cursos superiores de história, consegue saber, por exemplo, quantos alunos se formaram, qual que é a margem, os perfis dos estudantes. São dados importantíssimos para a gente estabelecer uma reflexão social sobre essas áreas do conhecimento, né? A gente pode também consultar os diretórios de grupos de pesquisa por assuntos ou localidade e ver os dados diversos de pesquisas acadêmicas e científicas. Dito isso, então, o que a gente não pode fazer no currículo Lattes, e aí eu acho que é importante falar disso, para a gente, então, apurar a nossa reflexão. O currículo Lattes, ele não é o currículo vitae, aquele currículo que a gente entrega para uma empresa quando vai procurar um emprego. A gente coloca as nossas aspirações, as nossas competências, aquela coisa toda. O currículo Lattes é um currículo de pesquisa, de produção acadêmico-científica, né? Então, você vai colocar no currículo Lattes só o que é
de natureza acadêmico-científica, seja em relação à sua formação, seja em relação à sua atuação profissional, seja em relação à sua produção, né? Eu fiz eu lembro que quando eu estava no ensino médio, tinha alguns colegas, por exemplo, que colocaram um concurso de redação que eles ganharam pela professora de redação da escola dele. Para uma pessoa que está no ensino médio, fazendo iniciação científica, e coloca essa informação, a gente entende por que ela está ali. Mas é claro que algumas coisas muito passageiras, muito desconectadas com a formação acadêmico-científica, ela não merece entrar no currículo Lattes, porque isso não é funcional nem para você, nem para quem está lendo, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem o que já aconteceu. É claro que isso quem fez essa busca foi a plataforma Pós-Graduandos. A gente não sabe ao certo se isso existiu, mas é verdade que nos faz rir muito e pode acontecer com algumas pessoas. Olha só o que esse aí colocou na descrição do Lattes. Eu vou disponibilizar o material, viu, Elisa? Fica tranquila que eu vou mandar tudo por e-mail. A pessoa colocou assim, descrição pessoal. Nada demais no Lattes. Sou Minas, que são muitas, nasci pobre e desgraça ainda maior do mundo seja continuar por opção, com as águas de março fechando o verão, promessa de vida, pisciano de abismos e de utopias, ciúmes casmurrianos, coração grande e mole. Meus companheiros de chegada, poetas e escritores, Michelangelo, Cirano, e ele vai fazendo toda uma discussão que tira uma gargalhada da gente, mas isso aqui é um exemplo do que não fazer no Lattes, né? Hoje eu quero o tempo é o senhor da razão. Então, esse texto ele é informado pelo autor, mas ele precisa ser um texto acadêmico, que te apresente como uma figura e uma pessoa de produção acadêmico-científica. Então, aqui você vai falar dos seus vínculos institucionais, das suas áreas de atuação. Aqui não é hora de falar de si, como a gente faria no Orkut, para quem é do Orkut, no Facebook, enfim, né? Tem um outro aqui que é engraçadíssimo também. Deixa eu ver se ele aparece. As imagens estão abrindo aí para você direitinho? Como é que está aí? Está ainda na outra imagem. Espera aqui que vai passar. Vamos lá. Deixa eu ver se carrega. Essa outra pessoa aqui colocou assim, sobre mim. A plataforma Lattes informa. Atualmente é graduando do curso de... E ele continua, até começou bem, estão vendo? Mas ele continua assim, pessoalmente, prefiro falar sobre mim de uma forma diferente. Vim de Mossoró, Rio Grande do Norte, para a ensolarada cidade de Natal, também no Rio Grande do Norte, com malas feitas, saudades de casa e a paixão pela psicologia, junto das passagens. Aprendi muito sobre as pessoas. Ele vai fazendo um desabafo da trajetória dele também. Não é algo que se faça no Lattes, né? Não vamos cometer esse erro. Terminar com frase e citação, mesmo que seja do maravilhoso Mário Quintana, não é uma boa. Tomar muito cuidado com essas questões, né? Alguém colocou aqui uma coisa importante no chat, que é a necessidade ou a demarcação, né, de como mãe de fulano, de cicrano, por uma questão de demarcar a postura feminista. Bom, e aí são os usos políticos do Lattes, né? A gente viu também que eu acho ótimo, inclusive, a gente viu uma onda, por exemplo, quando o Ministério da Ciência e Tecnologia ia ser fechado, vários pesquisadores colocaram a foto do FICA, Ministério da Ciência e Tecnologia, no Lattes. Mas essa é uma postura muito consciente, muito política e clara, né? O objetivo dessa ação é claro, a gente sabe para que ela serve, qual que é a intenção de quem coloca uma informação como essa. Não é uma pessoa que quer simplesmente desabafar ou falar dos filhos que tem, é uma demarcação, inclusive, de gênero para a produção científica que tem importância. Então,
nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? A gente está falando aqui de alguns exageros, só para a gente se situar melhor em relação ao que se espera desse campo, mas evidentemente que a utilização disso para uma manifestação política tão necessária quanto essa é perfeitamente compreensível, né? Esse outro aqui colocou que era carismático, ele tinha muita facilidade de se relacionar com as pessoas, gosta de desafios, bastante criativo. Estão vendo que isso aí é quase uma descrição do currículo vitae, não é do currículo Lattes, né? Ele diz que é muito sincero, é muito humilde, enfim. Essas características não são características que a gente, então, espera ver nessa descrição profissional, acadêmico-científica do currículo. Mas, enfim, isso aí claramente é uma brincadeira para a gente ver o que não fazer, mas para a gente também se situar em relação ao que se espera do currículo. A Dalila colocou que é arquiteta em tecnologia no serviço público, que a produção dela são obras e projetos de restauração do patrimônio que ela faz. Ela pode considerar cada obra? Claro que pode. Cada obra que você faz, cada projeto, a gente chama isso no Lattes de produto. E a gente vai encontrar onde inseri-los. E a gente vai ver na semana que vem que a gente pode inserir uma mesma participação em vários campos. Por exemplo, eu fui para um congresso e apresentei um trabalho. Se você foi para um congresso, você precisa registrá-lo na seção de participação em eventos. Mas se você apresentou trabalho, você precisa também inseri-lo no item apresentação de trabalho e palestra e mencionar o título dessa apresentação na sua participação de eventos. Então, na verdade, você vai formar mais de um campo no currículo lá para a mesma atividade. Isso é importante saber, porque participação de evento é uma coisa, a apresentação de trabalho e palestra neste mesmo evento é outra coisa. Então, tudo que você fizer com relação a produtos como esses, isso merece sim e deve ir para o Lattes de forma descrita e específica, né? A gente vai entrar no currículo, eu vou mostrando para vocês também esses campos e como é que a gente vai colocando as nossas questões lá dentro, os nossos produtos lá dentro, né? Vou passar aqui, tem algumas outras indicações do currículo, mas a gente vai diretamente lá para o currículo para a gente ver de perto como é que é isso. Eu vou entender, então, que vocês já criaram o currículo, tá? Estou entendendo aqui que vocês já se cadastraram. Mas quem não se cadastrou ainda, é só entrar na plataforma Lattes, que eu vou colocar aqui no chat, e você vai clicar lá no item cadastrar novo currículo. E aí você vai colocar os dados do cadastro, que é bastante simples de... Uai, gente, espera que eu estou copiando com o teclado. Que é bastante simples de encontrar lá, que chama cadastrar novo currículo. Lá vão te pedir algumas informações básicas do seu cadastro, país, e-mail, endereço, formação acadêmica, alguns dados da sua atuação profissional, e você vai criar o seu currículo. Mas eu estou entendendo aqui que vocês, uma boa parte, já cadastrou o currículo e vou para frente. Esse aí, por exemplo, é o meu currículo, né? Ele é um currículo que eu já falei para vocês desde o ensino médio. Então, você vai ter lá pesquisas na área de ensino de geografia, quando eu estava aprendendo a fazer pesquisa, até produção sobre memória, historiografia e teoria da história, onde eu vim parar no doutorado. Então, isso não é um problema, porque o currículo Lattes é feito para registrar todo o seu ciclo acadêmico. Se você veio da área das artes lá no início, depois mudou para engenharia mecânica, não tem problema. Esse currículo é um lugar de registrar todo o seu ciclo profissional. Então, a gente não precisa ter medo. O currículo, como eu falei para vocês, ele não é um currículo vitae. Você formata ele e quase constrói uma persona de quem é você agora, né? Não, o currículo não é para vender seu peixe. O currículo é para registrar o seu ciclo profissional. Então, se você começou estudando, como eu, parques urbanos, território e territorialidade, cinema no ensino médio, e hoje pesquisa outra coisa, não tem o menor problema. Isso tem que ficar no currículo, isso tem que estar descrito, e isso é parte da sua formação e da sua atuação profissional. Isso é muito importante. No resumo, então, a gente coloca as informações práticas da nossa pesquisa e da nossa atuação. Geralmente, você começa com a sua formação mais alta, imediatamente. Tem gente que começa o contrário, começa falando, me estudei no ensino fundamental, na escola tal, fui para o ensino médio. Não,
essas coisas já estão no currículo, na sua área de formação. Aqui no resumo, é um resumo. A gente tem que bater o olho e saber de onde você vê o que você faz. Então, você começa pela sua formação maior. Se você é doutor, enfim, se você trabalha. Em seguida, se você trabalha, e dizer onde que você trabalha, onde você atua. E depois você cita onde você se formou, se você fez intercâmbio ou não fez, quais são as suas pós-graduações, se achar que isso é importante. E um item que eu sempre gosto de colocar e ver também no currículo das pessoas é a indicação das áreas, né? Que área que essa pessoa trabalha? Porque não dá tempo de explicar essa pesquisa aí. Tem gente que coloca o resumo do doutorado ali. Né? Não, aqui não é a hora de você explicar essa pesquisa. Aqui é a hora de você apresentar o pesquisador, a pesquisadora, enfim. A gente não está falando aqui da pesquisa. Da área de atuação faz sentido colocar, mas a pesquisa ainda não. Se você participa de grupo de pesquisa é importante, e é isso, tá? Eu acho até que está grande esse resumo. Eu fiz ele mais detalhado para um concurso que eu participei e era necessário, mas tem gente que coloca ainda mais sucinto, pesquisador no lugar tal e ponto. Aí é a critério de vocês, tá? Que fiquem à vontade para montar essa parte aí, desde que não seja lá um desabafo, um trecho da poesia do Mário Quintana, né? Nada contra o Mário Quintana, mas é importante saber que aqui é um resumo da persona profissional que está sendo apresentado. Bom, dito isso, a gente tem que pensar o seguinte, quase ninguém olha para essa barra lateral aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é muito importante, porque aqui a gente vai ter várias ferramentas para a gente entender o lado. Não só as de cima, a gente usa muito as de cima, mas é muito importante essas laterais aqui também, tá? Eu vou dizer por quê. Por exemplo, na hora que eu vou salvar o meu lápis, já vou começar pelo final, porque vocês têm mania de não salvar o lápis, e aí entra um presidente desses aí, que tira o trem do ar, e vocês perdem tudo. E não adianta colocar o lápis, salvar o lápis em PDF. Vão vir aqui, ó, gerar página para impressão. Aparece esses dados aqui, tem gente que vai, confirma e salva o lápis em PDF. Não resolve. Porque se você tiver o PDF na sua casa e o sistema sair do ar, você perder isso, você não vai ter como cadastrar item. Já pensou você cadastrar pesquisadores pós-doc, um ADA ou CNPq, que tem 50 páginas de currículo, fazer um por um? É impensável. Então, você vai sempre aqui em exportar, ao invés de gerar impressão, e é no exportar, quando essa internet me ajudar, é que vocês vão fazer o download do currículo no formato, que eu vou ver aqui o nome que eu esqueci, mas é o formato do currículo, que se ele sair do ar e você precisar importá-lo novamente, automaticamente ele preenche os dados para você. Então, se você perder o seu currículo... Ih, gente, o negócio não está abrindo aqui. Agora eu já não sei se é a minha internet ou se é o lápis, que de vez em quando ele fica ruim mesmo. Aí tá rodando para vocês também, tá? Agora eu não estou ouvindo vocês também, não. Tá rodando, sim. Tá rodando, né? Espera aqui que eu vou tentar abrir outra aba. Pelo visto, o lápis saiu do ar. Espera aí. Porque a minha internet está funcionando. Mas o currículo parou. Tá vendo o que tem que salvar esse negócio? Porque isso acontece. Se você não salvar direito... Isso aí, alguém já colocou até o nome aí. RTF ou XML. Deixa eu tentar atualizar aqui de novo. Esses formatos vocês têm que salvar o lápis. Deixa eu colocar aqui. Espera que abriu de volta aqui. E salvando nesse formato, você consegue ter acesso, então, ao currículo muito mais fácil se perder alguma informação, né? Abriu aqui. Apareceu aí a aba nesses dois formatos. Eu sempre salvo nas duas linguagens, porque alguns bancos de dados importam em alguns arquivos e outros bancos de dados e processadores de texto importam de outros. Então, você sempre faz download dos dois formatos e salva no seu computador. Quando eu vou fazer isso uma vez por mês? Não.
toda vez que você fizer meio lançamento, você vai salvar um novo currículo. E apaga os outros. Deixa pelo menos 2. Dizem que quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. E se acontecer alguma tragédia, vocês não perdem tudo. Sempre colocou uma linha. Fui num congresso, colocou lá, faz download nesses 2 formatos e guarda na sua nuvem. Não deixa isso para ser feito depois, que você pode perder um tanto de coisa. Bom, a gente vai agora abrir as funções lateralizadas do Lattes, para vocês entenderem melhor, então, para que serve. A rede de colaboradores, você vai cadastrar, geralmente, as pessoas que escrevem com você. Sem isso, a gente não consegue cadastrar a coautoria dos artigos. Então, você vai colocar o nome completo, o link do Lattes da pessoa, e aí você vai, então, cadastrar esses colaboradores. Quando você precisar de citar a pessoa como sua coautora, é mais fácil. Você só menciona e aparece. Os gráficos, geralmente, são importantes para a gente calcular a nossa própria produção. Eu não tenho player aqui compatível do Adobe, mas quem tiver o player compatível consegue entrar em cada um desses itens aqui e ter, por exemplo, gráficos de quais são as áreas que você tem trabalhado, seus tipos de produção. Isso é muito legal para quem está planejando carreira, inclusive, organizando a carreira. Esses itens aqui são muito estratégicos. A identificação de coautoria, então, se você cadastrar todos os coautores aqui nos seus trabalhos, vão aparecer. Se a pessoa também te cadastrar, e você cadastrar direitinho, aparece o símbolo do Lattes dela aqui. Estão vendo essa bolinha amarela com preto? Essa bolinha aqui é o currículo da pessoa. Se ela for cadastrada no seu currículo, diretamente aqui, você já consegue abrir o currículo da pessoa ao clicar nessa bolinha. E aí vocês vão ver que lá no seu Lattes vai ter as pessoas com as quais você escreveu algum trabalho, participou de alguma banca juntos, e a gente pode escrever todo mundo aqui, tá? Bom, em seguida, todas as palavras-chave que você cita no seu currículo vão aparecer aqui nessa lista de palavras-chave. Muitas pessoas não colocam palavras-chave nas produções acadêmicas que elas citam no currículo. Muito importante colocar. Por quê? Quando a gente vai fazer busca de descritores, seja para revisão bibliográfica, seja para pesquisa estatística, seja para busca de algoritmo, a palavra-chave é fundamental para buscar os seus trabalhos, para ele constar no banco de dados. Então, se você coloca só um texto enorme lá e não coloca a palavra-chave, você fica escondido nos algoritmos. A sua produção ela perde potencialidade de ser mapeada. Então, a palavra-chave é um recurso muito importante. Para quem estuda informática sabe disso. É um descritor muito importante. Então, para tudo que vocês forem fazer, coloque uma palavra-chave e a gente consegue ver aqui, pela quantidade, quais são os temas e as áreas que você mais trabalhou nas suas produções acadêmicas e na sua produção científica, né? Isso é muito importante, porque são essas palavras-chave que criam conexões nos metadados. Coloquem em tudo. Bom, as instituições citadas no currículo também, a gente tem que tomar cuidado nas universidades, que a gente, às vezes, coloca, por exemplo, Universidade de São Paulo, USP, mas é importante colocar o nome da escola. Por exemplo, na UFMG, não adianta colocar só UFMG, é Centro Pedagógico, é Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então, todas as instituições pelas quais você já passou, já trabalhou, elas vão aparecer aqui listadas automaticamente depois que vocês preencherem lá o campo de cima. Lembrando que eu estou mostrando ainda só os recursos laterais, para que a gente consiga, então, entender as funções deles. Depois nós vamos seguir um por um aqui dos recursos para o cadastro do currículo, que é a parte prática, que a gente vai começar hoje, colocar a mão na massa ao longo da semana, e na próxima aula, mini curso, a gente vai conferir, tirar todas as dúvidas e sistematizar bonitinho o currículo que a gente está escrevendo e aprimorando aí, tá? Bom, e aí todos os artigos que você publica
Você consegue vinculá-los aos periódicos, isso é muito importante também, que é isso que cria as métricas das plataformas Cielo, Web of Science, Scopus, várias outras que estão gerindo a produção científica no Brasil vão precisar desses dados para identificar seu artigo, para divulgar seu artigo, para que ele conste no banco de dados, né? Bom, em seguida, a página de impressão. Essa página de impressão do currículo ela é muito interessante. Geralmente, se você não marca nada e marca em confirmar aqui, ela vai gerar essa página aqui, olha, que é uma página resumida do seu currículo, tá vendo? Essa é uma página resumida do seu currículo. Tem o título e a autoria das suas produções, das coisas que você já fez na vida. Mas isso aqui, para você mandar para as agências de financiamento, para concorrer vaga, para concurso, não adianta. Não cometa esse erro também. A versão resumida do Lattes é a versão resumida, para você, se você quiser um resumo daquele pesquisador, daquela pesquisadora. Para você consultar a produção das pessoas e você divulgar o seu currículo de forma mais detalhada, você vai vir aqui, ó, selecionar todos e ao invés de marcar resumido, você vai clicar em completo. E é o completo que vai colocar para você todos os itens que o currículo permite aparecer, né? Vai vir confirmar. Olha a diferença. Aqui você tem todos os dados da pessoa, detalhadamente onde ela fez as formações, a atuação profissional, vínculo funcional, enquadramento, a carga horária, a função, as atividades. Aparece as linhas de pesquisa, aparece todas as instituições em que você trabalhou, todos os seus projetos de pesquisa também aparecem e a descrição dos projetos, prêmios, títulos, produções, aparece o resumo que você colocou. Eu sempre que coloco artigo, por exemplo, que eu publico em revista, eu coloco o site do artigo na descrição. Porque quando você for procurar esse artigo, você vai, se for uma revista que você publicou, e gente, a página travou, né? Eu estou aqui descendo o negócio, nem estou vendo. Vocês estão vendo agora a versão grande aí? Agora sim. Olha só, aqui tem tudo, como eu falei para vocês. Tem a descrição detalhada, aparece as palavras-chave que você cadastrou. E eu sempre vou abrir aqui nos artigos, eu sempre coloco nos artigos o link do artigo, porque uma coisa é você publicar um artigo hoje, daqui 7 anos, essa revista parou de existir. E aí você não sabe mais cadê esse artigo. Vai apanhar para achar. Se não foi aquela versão sua lá que você guardou na pastinha, você nunca mais vai achar isso. Então, coloca aqui o link do negócio onde é que foi publicado. Ah, fiz um podcast, participei de uma entrevista de rádio, um jornal me chamou. Coloca o link lá onde foi publicado esse negócio para ficar mais fácil para você também encontrar de volta esse artigo. Mas pode acontecer também do site sair do ar para sempre. E aí tem muita gente que perde a produção acadêmica porque confiou no site. Então, colocou no Lattes, escreveu no Lattes, colocou o link no Lattes, você faz a cópia, salva o arquivo, baixa o arquivo e coloca na nuvem, na pastinha correspondente ao item do Lattes, que eu vou explicar também como é que faz, como eu disse para vocês. Então, você vai ter lá salvo o currículo, o arquivo, o site, e aí você tem todas as informações que você precisa e você aciona na medida que você vai precisando, tá? Então, não ignorem esse campo aí de referências adicionais, de descrição, de resumo, porque é ele que vai te ajudar a pensar e lembrar o que você fez, que negócio é aquele, que certificado é esse. Eu escrevi, por exemplo, quem trabalha com alguns temas muito semelhantes, formação de professores. Eu trabalhei com a história da FAI durante muito tempo, a história da formação de professores na UFMG. Então, tinha muito trabalho meu que tinha o mesmo título, ou títulos muito semelhantes. Só que esses trabalhos eram publicados em momentos diferentes da minha pesquisa. Então, eram trabalhos diferentes, né? E aí, se você não anota na descrição o evento em que ele foi apresentado,
e uma dica mesmo, palavra-chave, que você trabalhou ali, você não vai se lembrar mais desse trabalho, né? Quando a gente tem um ou dois, é até muito fácil, mas quando tem 40 apresentações de trabalho, né? Como é que você vai lembrar rapidamente disso? Porque quando você vai fazer concurso, vai pleitear uma vaga, fazer um edital, esses prazos são muito curtos. Você não tem tempo de ficar fazendo checklist da sua vida acadêmica inteira, né? Então, já tem que estar na mão. Eventos, por exemplo, colocar todos os eventos. Aqui, por exemplo, já tenho cadastrado 103 eventos. Eu vou lá saber o que foi o 7º encontro de pesquisa em história, diálogos. Se eu não anotei com descrição, com cuidado, com atenção, que evento foi esse, o ano que ele aconteceu, que trabalho que eu apresentei, e tudo isso eu posso colocar no Lattes ao longo do nosso dia a dia. Tudo bem até aí, pessoal? Como é que tá? Está acompanhando? Aqui embaixo as bancas. João, Oi. tem algumas dúvidas, aí não sei se você quer deixar para o final para responder todas ou já quer responder algumas. Vamos já para as dúvidas, que eu também já estou encerrando essa parte aqui do Lattes, e a gente faz as dúvidas, eu chamo atenção para mais algumas coisas, e a gente mostra a barra superior e continua semana que vem. Mas lembrando que hoje é para a gente entender e trocar a nossa chavinha para o Lattes. O Lattes não é autopromoção, é uma prestação de contas. Então, tudo precisa estar nele, né? É acadêmico científico. Só para mostrar aqui, Lívia, no final, tem uma soma aqui dos seus trabalhos, aí você consegue saber o que você produziu, né? Produção bibliográfica, técnica. Vou mostrar para vocês a diferença também de bibliográfico para o técnico. Muita gente não sabe qual é a diferença, não sabe se coloca em trabalhos técnicos ou se coloca em outras produções bibliográficas. Eu vou mencionar isso com mais detalhes. Tá bem? E no final aqui tem um item chamado Outras Informações Relevantes. Eu coloco contato. Tem gente que coloca outras coisas. Mas aí cada um pensa o que é mais importante e relevante para a apresentação. Bom, até aí tá certo? Vamos passar para as dúvidas, então, e eu volto a falar mais uma vez. Só para relembrar, na hora de gerar essa página completíssima, não se esqueçam. Vocês vão vir gerar página para impressão, selecionar todos e depois clicar em completo, porque senão alguns campos vão desaparecer, tá? Se você quiser só alguns específicos, você vai desmarcando aqui os que você não quer, tá bem? E assim a gente consegue entender como é que a plataforma funciona para o lado de dentro. Dúvidas? Vamos para as dúvidas. Me digam aí. E eu deixo então algumas essa... aqui. Lívia, só dizer para todo mundo que eu deixo então essa parte aqui da inserção superior para a semana que vem, que aí também dá tempo de vocês fazerem um check-up aí no currículo de vocês. Pode ser? Aí nós vamos fazer igual nós fizemos com a barra lateral. A gente vai um por um e eu vou mostrando o que pode colocar, como é que a gente coloca e o jeito que tem que organizar a nuvem com os certificados e as informações. Tá bom, João. Quem me perguntou primeiro foi o Wellington. Ele disse que ele gostaria de duas informações. Ele escreveu: eu estive na construção de um plano de ações de políticas públicas e estive na coordenação de comunicação dessa cartilha, e ela não tem ISBN, uma vez que foi de circulação interna partidária. É possível colocar no Lattes? E como seria essa informação? É totalmente possível. E em dois campos. Veja, se você produzir um trabalho para essa cartilha ficar pronta, entra em atividade de trabalho técnico. Se a cartilha em si, o que você fez, o produto final, é outro produto. Você vai colocar, depende da natureza, em material instrucional, se foi para a escola, depender do que foi, ou outro tipo de trabalho técnico. Mas você tem que ter a comprovação. Qual que é a comprovação do trabalho? O produto. Então, você vai ter que ter lá a capa, o produto, aquela ficha, geralmente tem de referência bibliográfica, tem na contracapa dos trabalhos. Vou pegar aqui para vocês, por exemplo, para quem não conhece, geralmente tem essa fichinha aqui, né? Essa fichinha aqui é suficiente. Você tem que ter a capa, essa fichinha e o seu nome em algum lugar, tem que aparecer, né? Essa é a prova de que você foi autor daquele trabalho
e você vai colocar como comprovação esse arquivo. Se tiver um certificado, melhor ainda, porque já agiliza a sua vida. Mas se for produção assim, tem que ter a capa, a contracapa, que é a referência biográfica, e o seu nome tem que aparecer. Se for um capítulo de um livro, mesma coisa, capa, contracapa, com a referência e o seu capítulo, onde aparece o seu nome com o título. Isso tem que estar salvo. Você já deixa salvo e coloca lá na pasta produção técnica, item 2. E deixa lá o arquivo em PDF salvo. Quando precisar dele, você já envia a comprovação. Aí, cuidado que são duas coisas diferentes. O trabalho que você fez até chegar no produto e o produto é um outro item que você vai colocar no lápis. Tem gente que coloca só um ou outro, né? E aí a gente precisa de colocar nesses dois campos. Alguns trabalhos não têm o registro ISSN e ISBN. ISBN é para livre, ISSN, a depender da produção, tem outra característica, né? Em alguns casos não tem problema, tá? Mas para alguns concursos, eles podem exigir que o trabalho seja registrado. Aí é um pouco de sorte e azar, assim. Você não vai deixar de colocar porque não tem o registro. Porque isso é para a sua produção, da sua vida acadêmica, você produziu e está feito. Mas o azar que pode acontecer, eles exigirem que essa produção seja registrada, o que é meio simples de fazer, né? Assim, geralmente, os anais de eventos são registrados. Aí você pode perder esse certificado porque ele não foi registrado lá, né? Mas no seu currículo você pode colocar se você tiver a comprovação do produto e do que você fez, tá? Uma coisa é o concurso, a banca pode, inclusive, reprovar um tanto de coisa que as próprias universidades fazem, esses currículos com nome resumido, às vezes tem gente que exige o CPF, as bancas podem escolher não pontuar, né? Mas isso que as bancas vão fazer é outra história. A gente está aqui montando o nosso histórico acadêmico. Tudo tem que ir para o lado, que for acadêmico. Uma outra dúvida que a gente tem aqui é da Kathleen. Ela tem uma dúvida parecida com a do Wellington. Ela disse assim: fiz parte de um livro de artista independente e ele não possui o ISBN. No caso, seria um livro no qual juntamos as obras de alguns jovens e publicamos de forma independente, e no lançamento também tivemos uma exposição com as obras. Mas eu não soube registrar nenhuma das duas atividades no Lattes. A mesma coisa. Veja, o fato de não ter o registro da publicação, o registro formal da publicação, não quer dizer que não tenha existido a publicação. Então, você pode colocar o registro do que você fez e a comprovação desse item é o próprio material que você vai colocar lá na sua nuvem, o livro, por exemplo, né? Mais uma vez, pode ser que alguém, numa banca de concurso, não aceite essa produção? Pode. Mas isso é outro papo. Os editais de concurso é outra natureza, né? Mas não impede que você coloque nos seus trabalhos, na sua produção bibliográfica. Se você trabalhou na organização desse livro e publicou um texto nesse livro, você não vai colocar uma vez só, você vai colocar o livro como organizadora do livro e depois vai colocar o capítulo como autoria do capítulo. Se você fez um evento para divulgar esse livro, para apresentá-lo, enfim, você vai colocar na participação em evento, por exemplo, né? Mas desde que esses trabalhos sejam de natureza acadêmico-científica, tá? Isso é muito importante, porque às vezes você faz um tanto de coisa paralela. Se não tiver natureza acadêmico-científica, não tem por que entrar para o Lattes. Eu fiz um panfleto no Canva para distribuir na porta da minha escola para ajudar uma professora a angariar um recurso, uma rifa para a gente com excursão. Eu sei que teve muito trabalho em fazer esse panfleto e lá divulgar, mas ele não é acadêmico-científico, estão vendo? Essa natureza, essa atividade não é acadêmico-científica. Então, isso não tem porquê. O panfleto que você produziu não vai entrar para o lado. Mas eu fiz uma planta de um projeto para atuar em comunidades quilombolas. Eu fiz lá um mapeamento de território, um dossiê. Isso é um trabalho de natureza acadêmico-científica, então você tem que colocar.
Você pode colocar, inclusive, coisas que você nem publicou ainda. Está no prelo, que a gente chama. Prelo. É o que você mandou para a editora, ainda não saiu, mas está lá para sair. Aí você vai colocar e marcar a opção que ainda não foi publicada. Está no prelo. Tudo isso pode colocar. Eu respondi? Tem uma dúvida aqui também da Carol, e aí depois eu vou abrir para o Wellington e o Arthur falar. Ela perguntou o seguinte: essa rede de colaboradores pensa-se também em orientadores e parceiros de escritas em artigos? A rede de colaboradores, ela vai abrir essa parte aí da lateral, é uma parte automática. Então, ela vai ser gerada assim que você preencher seu currículo. Você preencheu os dados, colocou as informações, as palavras-chave, os autores. Quando você abrir a rede de colaboradores, já vai aparecer quem são os seus colaboradores. E aí entra os orientadores e os coautores. Porque o coautor, o orientador, ele entra como coautor, a depender do trabalho que você tiver feito, né? Eu escrevi um artigo com o meu orientador. Esse artigo ele vai aparecer como seu orientador naquela parte de formação, no item do mestrado, do doutorado, ou de uma iniciação científica, ou de um projeto de pesquisa, ou também no item de TCC, e vai aparecer como coautor se você fez algum produto, um artigo, um capítulo com essa pessoa, entendeu? Então, a gente tem o hábito de achar que é um pecado achar que a gente não pode descrever em lugares diferentes uma mesma atividade. Porque a natureza da atividade pode ser diferente, né? No mesmo produto, eu fiz várias coisas. E aí eu tenho que colocar essas várias coisas no currículo, né? A Amanda também disse... É a Amanda que é a próxima, que está aqui? Tem uma para trás aqui da Jaciara. Ela perguntou: faço parte de um trabalho de pesquisa de modo voluntário, porque tenho um vínculo empregatício. Posso colocar essa atividade no Lattes? Eu dei uma picada aqui no seu microfone. Você fala de novo? A Jaciara perguntou o seguinte: tá me ouvindo bem? Tô. Faço parte de um trabalho de pesquisa de modo voluntário, porque tenho um vínculo empregatício. Posso colocar essa atividade no Lattes? Claro que pode. Deve colocar. Gente, ó, o currículo Lattes é o registro da sua vida profissional, acadêmica, científica. Não é só porque você não está recebendo que você não está fazendo. Né? Não é porque não configura um vínculo empregatício que você não está produzindo a pesquisa e a ciência naquele campo, né? Inclusive, quando você for marcar essa atividade, tem muitos lugares, quando vão fazer seleção, eles pontuam trabalhos voluntários, de forma separada dos trabalhos com vínculo empregatício. Então, isso é muito importante que apareça. Trabalhos de filantropia, voluntários, eles são pontuados por muitos concursos e editais de maneira, eu diria até que privilegiada, assim, processo de intercâmbio. Então, é bom colocar. Aí, onde vai estar no item enquadramento funcional, você vai colocar trabalho voluntário, né? Porque você não tem vínculo empregatício. Mas a diferença é técnica. Isso é parte da sua produção, da sua atuação. Isso tem que ir para o seu lado, com certeza, se tiver natureza acadêmico-científica, né? Muita gente que faz iniciação científica voluntária, por exemplo, deve colocar o grupo que faz parte de pesquisa, os trabalhos que publica, o projeto de pesquisa tem que estar no Lattes, o resumo, pedir para o orientador colocar você na equipe de trabalho da pesquisa. Tudo isso é importante, mas essas coisas, item por item, a gente vai ver com calma na semana que vem, assim que vocês organizarem, então, essa primeira parte do Lattes de vocês. O que mais? Vamos lá. Acho que agora é a Amanda. Amanda, Amanda. eu acho que eu achei aqui no chat. Eu trabalho no centro de memória essa? Isso. Da veterinária e fazemos exposições, da qual eu participo do processo de montagem. Para colocar no Lattes, seria a mesma coisa que a pessoa com livre independente?
Sim, inclusive para exposição, Amanda, tem um item específico, montagem de exposição. Curadoria, lá você vai descrever se você fez curadoria, se você fez a montagem técnica. Eu não fiz a curadoria, eu peguei escada, botei a escada, subi na escada, preguei o parafuso. Você ajudou a construir a exposição. Entra na parte de montar. Aí tem lá os itens, a gente vai abrir com calma. Mas para esse item aí já tem até o descritor. Você não precisa nem de inventar. E quando não tem o descritor, a gente descreve nas atividades. Lá no campo, outras informações. E aí a pessoa que vai ler sabe o que você está falando, né? Mas com certeza, todas as exposições que você montou, participou, da concepção ou da montagem, isso é produção. Ah, mas eu fiz só uma reunião para pensar a exposição, mas no dia de montar mesmo não estava lá. Não tem problema, você não vai colocar montagem, mas vai colocar a concepção da exposição, tá? E aí a pessoa do centro de memória pode assinar para você um certificado de que você participou. Eu tenho alguns aqui de exposição que eu também já participei de montagem, curadoria, consultoria, aí tem as diferenças, eu te mostro como é que é um certificado simples. Fulano participou da tal exposição, no lugar tal e pronto, é um certificado como qualquer outro, né? Por isso que tem que pedir certificado sempre, para não deixar isso passar, porque às vezes a pessoa sai da função de diretora do centro de memória e você fica sem assinatura. E isso não pode acontecer, né? Agora ainda tem um assinador eletrônico do Gov que facilita as coisas. Você pode pedir os atrasos e pedir para assinar eletronicamente, mas na época que tinha que assinar, aí se você perdesse, acabou, né? Lara, sempre que o trabalho for apresentado em evento acadêmico, se encaixa em a participação e apresenta. Claro, ninguém apresenta um trabalho num evento sem ter participado dele, entendeu? A lógica é essa. Então, o que pode acontecer é você participar de um evento e não apresentar trabalho. Você vai como ouvinte. Isso pode acontecer. Mas se você apresenta trabalho num evento, é óbvio que você está participando dele. Então, você tem que colocar nos dois campos, tá? E aí, o Lattes não vai olhar quantas horas você ficou com a bunda na cadeira do auditório para dizer se vale a pena, se você merece colocar lá. Porque o Lattes não é merecimento, gente. Você ganhou financiamento, foi para um congresso, ficou 2 horas apresentando seu trabalho numa sala 8, você nem viu o auditório. Mas você contribuiu com aquele evento, você foi pago, você foi financiado para ir lá. As pessoas merecem saber para onde que foi o dinheiro que elas investiram. Foi para você apresentar o trabalho no simpósio 8 lá no Congresso. Entenderam? É essa a nossa concepção de currículo. O currículo não é merecimento, é prestação de contas. Assim. Então, a gente não pode ter medo de colocar as coisas que a gente faz lá, não. Se a participação for remota, não tem problema. Lá no campo também está escrito. Geralmente, no local, você coloca modalidade online. A gente aprendeu a fazer isso na pandemia, inclusive, né? Se você participou de uma videochamada, o evento é presencial. Então, na hora de caracterizar o evento, você vai colocar a cidade onde ele aconteceu. Se você ganhou o certificado de que apresentou, aí se é remoto ou presencial, você vai escrever lá modalidade presencial, modalidade remota, mas você apresentou, tá? Não tem que fazer check-in presencial lá para provar que você esteve. O que prova que você esteve é o certificado de apresentação de trabalho e de evento, né, de ouvinte do evento, você precisa ter para comprovar esse item, tá bem? Não deixa de colocar isso. João, o Wellington com o Arthur estão com a mão levantada aqui faz bastante tempo. Se quiser falar, Wellington. Depois o Arthur pode falar. Tinha outra pessoa também com a mão levantada antes. Boa noite, João, tudo bem? Achei interessante, né, a sua colocação, porque, de fato, eu fiquei com alguma dúvida, né, porque quando você traz assim, dá para colocar muita coisa no Lattes, né, participação em monitoria, de congresso, né, tive na Ampul agora, tal. A minha pergunta ainda é com relação à minha dúvida, né, dessa cartilha. Ela foi de circulação interna, então não sei se assim pode-se dizer que houve uma publicação, porque foi de circulação interna, partidária, voltada, né, à questão da políticas públicas para vulnerabilidade, questão sexual e de gênero,
Então é isso, né? Não sei se teve propriamente uma publicação, se assim pode se dizer. E minha outra dúvida é com relação, quando você fala em questão, né, da pesquisa, do trabalho técnico-científico, eu estive também, e aí é uma dúvida que vai parecida, né, à frente de um movimento social, e nós fizemos um selo da diversidade que visava, né, as empresas que têm políticas afirmativas para a população LGBTQIAPN+, e eu fui um dos idealizadores e que fez todo um trabalho de pesquisa. Mas esse trabalho de pesquisa, ele está aqui no meu drive, né? Então também não houve uma publicação. Mas esse trabalho, ele entraria também como uma... Ele pode entrar no Lattes, e aí é a mesma coisa, né? Não tem aquelas codificações, né? Com relação à cartilha, eu até cheguei a colocar ela no Lattes, aí já termino minha intervenção, eu cheguei a colocar ela no Lattes, mas coloquei como naquele item mapas, cartas e outros. Então, não sei se é ali mesmo que coloca, porque você falou que tem que colocar 2 vezes, né? Fiquei com isso na cabeça. Obrigado. Wellington, ótima dúvida, sim. Olha, aí a gente tem que pensar o seguinte, para estar como publicação, tem que estar publicado, não tem jeito, assim. A ideia é de que se você colocou como publicação, qualquer pessoa pode acessar. Se não tiver como acessar, aí não é público, então a gente não pode colocar. A não ser que seja protegido por patente, por exemplo, né? Ou esteja em sigilo por alguma razão. Aí você pode colocar e manter em sigilo. Agora, o que não está público, você pode colocar no setor, a depender do que for, na parte de relatório técnico. Essa pesquisa que você fez aí, por exemplo, para o partido, internamente, você produziu um relatório técnico que, em tese, não foi publicado como uma publicação, então não vai para lá, mas é um relatório técnico para uma atividade técnica que você desempenhou. Então, você pode colocar o título, o resumo e colocar lá no relatório técnico. Isso acontece muito. Sabe aqueles relatórios de pesquisa e iniciação científica que a gente manda para o CNPq? Aquilo não é publicado. Você ganhou uma verba, no final você tem que fazer um relatório das suas atividades técnicas sobre a pesquisa e falar um pouco da pesquisa. Aquilo não é publicável, né? Isso não vai virar um livro. Mas é um relatório técnico que você produz para uma agência de pesquisa, de fomento. É um relatório técnico. Isso vai para este campo. Vou mostrar também lá ele como é que a gente coloca. Isso cabe perfeitamente lá. Agora, para ser publicação, aí tem que ser público, né? Não tem jeito, assim. Eu não posso ter, por exemplo, escrever um livro aqui meu e tá na minha estante aqui, eu vou colocar que eu escrevi um livro. Se não é público, se não dá condição dessas pessoas acessarem, não é produção pública, não é, né? Porque a gente entende que a produção científica, acadêmica, ela tem essa devolução pública. É curioso que isso está no Brasil, Wellington, porque em muitos lugares, para você acessar artigo, você tem que pagar uma fortuna. Então, o que é público não é público, é privado, assim, né? É de uso privado, na verdade é monetizado. Mas no Brasil acontece uma maravilha dessas que a gente disponibilizar gratuitamente nossas produções que foram financiadas com dinheiro público, que eu acho maravilhoso. Mas em outros lugares do mundo é caríssimo. Você precisa de um artigo, você vai pagar em dólar para acessar o artigo. Está público, mas tem que pagar, monetizado. Aqui não. Aqui o que é público em geral é gratuito, né? Produzido pelo dinheiro público. Então, o que eu acho maravilhoso. Particularmente, nós estamos assim a anos-luz de distância nessa publicização do trabalho acadêmico e científico. E eu acho que isso amplia muito a qualidade democrática das nossas instituições, enfim, acho o máximo. Mas é bem característico do Brasil, né, essa atividade. Mas então é isso, se for privado, uma produção técnica para um grupo, relatório técnico. Se for publicação, aí entra na produção bibliográfica publicada, tá? A Dalila falou que muitos trabalhos que ela fez, que ela coordenou no trabalho dela, não tem comprovação, porque se perderam no provedor. Ai, Dalila, nossa, que tristeza. Porque, veja, não tem jeito. Você pode até colocar lá no Lattes para você ter esse registro, tá? E que eu acho justo, porque aquilo registra a sua vida profissional.
mas sem comprovação não serve para nada, do ponto de vista prático, tá bom? Assim, infelizmente, é uma notícia ruim, que a gente fica assim, né? Mas também, por outro lado, é uma maneira de manter o currículo Lattes confiável. Porque se a gente colocar lá, você pode ser muito honesta e colocar só o que você fez, mas tem muita gente que pode colocar várias coisas sem comprovação, e aí não tem jeito, né? O que você pode colocar lá para o seu registro é uma coisa, mas se não tiver a comprovação, o certificado não tem validade, infelizmente. Assim, isso é para qualquer processo que você vai fazer que envolva o currículo Lattes, tá? O que eu te recomendo é tentar se lembrar das características e pedir uma autoridade lá, quem responde pela instituição, de produzir esses certificados, assim, né? Isso é totalmente possível, eu acho. Tentar fazer isso, porque sem o certificado, sem a comprovação, não tem jeito. O Lattes perde a confiabilidade, e aí não funciona, assim, ninguém vai te pontuar por isso em lugar nenhum, né? Aí é uma pena, por isso a gente não pode deixar para depois nada, gente. Parece chatice, mas não é chatice, é zelo pela sua vida profissional. Não é perturbação. Certificado é quase que parte do trabalho acadêmico, né? A gente não tem que ter medo de achar a pessoa chata, parece que só foi para o evento por causa do certificado, né? Quando a gente cobra o certificado, a gente já vai pedindo desculpas, que não sei o quê, mas quem trabalha com pesquisa acadêmica já está acostumado com isso. Certificado é parte do trabalho acadêmico e precisa existir para que a produção científica seja confiável, né? Para que a gente saiba que as coisas que estão sendo ditas são comprováveis. Então, vamos parar com essa bobagem de sentir timidez na hora de pedir certificado, porque precisa, e não deixa para depois, porque a gente sabe quando o evento passa, se não tem certificado, você nunca mais vai ver a cara do bonito. E é bom vocês ficarem atentos com isso, porque não tem jeito. Para colocar no Lattes e provar, tem que ter certificado. É o básico, assim, né? Arthur, quer falar? Está com a mão levantada. Arthur Oliveira. Arthur, será que está aí? Às vezes levantar a mão enganado, não sei. Tem uma outra aqui, enquanto o Arthur não chega, da Carol Cuba. Como é que faz o processo de preenchimento de coautores que mostra aquele selo amarelo de verificação do coautor? E você vai cadastrar ele naquela seção de coautores. Você vai colocar o nome completo e vai inserir o link do Lattes. Quando você mencionar na publicação que você tem, ou na orientação, né, na orientação do seu trabalho, é automático. A bolinha amarela com preto já vai aparecer, desde que essa pessoa tenha sido cadastrada como coautor no seu currículo, tá? Então, você cadastra primeiro o nome completo, o link do Lattes da pessoa, e automaticamente, quando você mencionar a publicação e inseri-la como coautora, a bolinha já vai aparecer, tá bom? Fácil assim. Mas aí você tenta fazer isso e não conseguir na quinta-feira que vem, na nossa próxima atividade, a gente volta e confere e vê se está certo. A Kathleen disse que é sobre o registro de autores do livro. Se tiver um número grande de autores, registra todos ou, mais importante, o meu e a pessoa. Tem muita gente que resume, sabe? Porque aquilo ali é o registro da sua vida profissional, alguns colocam o et al, né? O et al, dependendo do que coloca lá. Mas eu acho que vale a pena, se puder, colocar todo mundo. Porque um livro dá trabalho, né? E é uma produção, as pessoas se dedicaram àquilo. Se tiver, sei lá, 40, é uma coisa. Mas, a depender da quantidade, vale a pena. Pensa que aquilo vai ficar registrado para sempre na sua vida. É uma produção importante. Então, você vai perder lá 5, 10 minutinhos a mais, colocando esses nomes todos, mas você guarda a memória da produção, né? Quanto mais informações a gente tiver dessas produções, melhor. Vai ficar a informação pela metade. Do ponto de vista do seu currículo, só o seu, da editora, de quem organizou, é suficiente, né? Mas fica uma informação pela metade. Quando você precisar dela ou por outras razões, eu sempre aconselho
completar tudo que puder, para sempre manter a memória disso o mais completa possível. Mas proibido, Kathleen, não é não, tá? O que é proibido é você mencionar um trabalho que você não participou, por exemplo, né? Sandra, precisou sair, não é uma pergunta. Eu acho que é isso, né, gente? A Carol falou que já participou como social media em um projeto artístico, ganhou um edital, produção técnica. Inclusive, tem produção artística especificada no currículo agora, né? A depender do que foi, tem que tomar cuidado só em onde vai colocar, para isso ficar claro. Porque, por exemplo, o Edson colocou em mapas, cartas e qualquer outra coisa, né? Aquilo não é bom porque aquilo é para geografia, geralmente, para a área técnica da engenharia, de mapeação. Então, pode ser que fique perdido o seu trabalho nesse item. Na ciência humana, a gente colocaria no trabalho técnico, relatório técnico, nesses outros campos, né? Projeto de extensão, participação no projeto de extensão, ótimo. Tem certificado, pode colocar, menor dúvida. O relatório técnico também entra como relatório técnico, viu, Leonardo? Pode colocar, e o certificado ele vai assinar para você e você vai guardar na pastinha. Na semana que vem, então, a gente coloca, eu mostro para vocês a parte superior do currículo, nós vamos abrir item por item, igual nós fizemos com a aba lateral, e vou mostrar como é que a gente organiza, então, a nuvem com as comprovações dos certificados e as produções correspondentes aos itens no currículo Lattes. Gastei um tempão explicando para que serve, para convencer vocês de que não é autopromoção, é compromisso com a ciência pública, devolução pública para as pessoas. Eu acho que virando essa chavinha, a gente começa a encontrar um tanto de coisa que já fez e que vocês vão ter aí mais uma semana para colocar no Lattes. E a gente volta aqui para tirar dúvida, para ajustar, para aprimorar. Eu não sei se ficou confuso, mas eu tentei ser mais didático possível e ajudar vocês a entenderem a importância do currículo para a nossa vida profissional, mas também para a produção de dados sobre o que a gente tem feito no Brasil, de pesquisas que são fantásticas. Vocês fazem coisas deslumbrantes e as pessoas merecem saber disso, né? Nós merecemos essa memória da produção acadêmico-científica no Brasil. Falo mais um pouquinho de palavras-chave semana que vem e a gente continua aprofundando essa discussão. Pode ser? Eu fui das coisas mais básicas a um pouquinho mais complexas e estou fazendo isso porque imagino que o público aqui é muito variado, né? Mas nós vamos aprimorando melhor então essas falas no encontro que vem. Brigadão, gente. Foi um prazer, viu? Lívia, tá aí? Você sumiu aqui. Estou aqui. Pessoal, não esqueçam, hein? Semana que vem tem mais, o mesmo horário. 5h30 até às 7. E na hora que estiver preenchendo lá, anota a dúvida. Não deixa para lembrar, não. Anota no papel, vai preenchendo aqui ou ali. E na próxima semana a gente conversa direitinho. Tá bem? Não deixa nada para depois. Exatamente. Nunca. Tchau, tchau. Parar a gravação.